Então a avaliação do professor Veibson vai ser liberada hoje. A avaliação de genética, certo? Eu acredito que ele deve ter mandado mensagem para a Eulália, não sei, vejam aí com ela, ela justificou que ia precisar faltar hoje. Mas quando eu terminar a minha aula, eu vou mandar mensagem para Veibson para ele liberar a prova e vocês começarem a fazer, certo? Lembrando que a prova dele vai estar disponível até amanhã de manhã. Então vocês ainda têm o resto da manhã de hoje, a tarde de hoje, a noite de hoje e parte da manhã de amanhã. Certinho? Entendido? Então vamos começar com um conteúdo que eu considero um pouco mais simples, né? A gente vai ter um conteúdo mais simples, um conteúdo médio e um conteúdo mais complexo. Então nós vamos falar da biofísica da audição. Antes da gente falar dessa biofísica da audição, a gente precisa retomar alguns conceitos que são básicos, mas que são muito importantes para o nosso entendimento. A gente primeiro precisa entender de novo o que é matéria e o que é energia. Então, matéria é tudo aquilo que, conceituando de uma maneira muito simples, matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, possui peso, possui massa, pode ser medido, pode ser pesado, enfim. Energia é tudo aquilo que não é matéria, mas é toda força que é capaz de modificar a matéria de alguma forma. Ou modificar sua forma, ou modificar sua composição, ou modificar sua função, certo? E essa energia, ela modifica a matéria através de ondas, que na sua maioria a gente chama de ondas eletromagnéticas. Então aqui nós vamos precisar entender sobre conversão de energia. Por quê? Porque aqui na biofísica da audição, nós vamos entender que os nossos ouvidos captam ondas sonoras e elas transmitem impulsos nervosos para o nosso cérebro. Então, houve uma conversão de energia que a gente vai entender ela um pouco melhor mais para frente, certo? Então, nós temos algumas expressões como falar pelos cotovelos, ouvir pelos joelhos, no caso dos tímpanos, dos grilos, baratas e etc., vai ser nos joelhos, né? Então a gente vai estudar o modelo do ouvido humano, né? Associando esse modelo a alguns animais mamíferos, o aparelho auditivo e o mecanismo da audição. Então o sentido da audição serve para algumas coisas, né? Então, principalmente para a percepção do som. E a gente precisa entender que o som é uma dessas ondas, certo? É uma dessas ondas de energia que eu falei para vocês. Serve também, dentre outras funções da natureza, para detectar predadores, presas, perigos, comunicação acústica intra e interespecífica e sobrevivência, por exemplo. Então a gente tem aí algumas vantagens e desvantagens desse som. Propaga-se a longas distâncias, em ambientes com pouco ou nenhuma iluminação. Então o som, para se propagar, ele não depende da luz. Altamente modulável, então a gente tem frequência, intensidade, duração, contorna objetos, muitas vezes até atravessa os objetos. E as desvantagens, no caso, para a natureza, para os outros animais, denuncia a posição do emissor, a intensidade cai com a distância, obviamente. Em um ambiente ruidoso, tipo uma festa, aquele piseiro lá, o paredão ligado, você tentando falar com alguém, você não consegue, né? Porque em ambiente ruidoso a eficácia diminui. E a vocalização precisa ser mantida para que a informação continue a existir. Se eu parar de vocalizar, a informação deixa de continuar existindo, certo? Então a gente precisa entender que o som é a propagação de energia mecânica em meio natural sob forma de movimento ondulatório, como eu já falei para vocês. As ondas sonoras são produzidas pela até formação de um meio. Então, meio, pessoal, pode ser qualquer meio onde existam dois corpos. O que é um corpo? Corpo é qualquer pedaço de matéria, certo? Então, pode ser eu e um objeto, dois objetos, né? Eu e outro ser humano, eu e um rato. Então, o espaço que vai existir entre esses dois corpos, sejam eles objetificados ou não,
a gente vai chamar de meio, certo? Para a propagação das ondas sonoras, necessitamos de um meio material, líquido, sólido ou gasoso. Então aqui a gente tem a propagação das ondas sonoras, né? As fontes sonoras. A caracterização do som, a gente não vai estudar muito isso aqui, a gente só precisa entender que a frequência da altura dessas ondas é medida em hertz, como a gente já falou em algumas aulas anteriores, certo? Então aqui a gente tem a diferença entre alta frequência e baixa frequência. Por exemplo, eu poderia dizer que alta frequência é quando eu estou falando muito rápido, e baixa frequência quando eu estou falando devagar, né? A amplitude da onda, quando ela se propaga mais rápido, né? A gente diz que ela tem uma frequência maior. Quando ela se propaga de maneira mais lenta, a gente diz que a frequência é menor. Aí a gente tem outros conceitos dentro do som, como timbre, né? O homem, o ser humano, ele escuta sons que vão desde 20 até 20 mil Hz, né? As frequências que são abaixo disso, a gente chama de infrassônicas. As frequências que são acima disso, a gente chama de ultrassônicas. Então aqui a gente tem uma escalazinha, né? Os animais, alguns deles, a grande maioria, ou escutam infrassons ou escutam ultrassons, ok? Então, só para vocês terem uma ideia da questão da faixa de audição de alguns seres vivos. Então, o infrassom, ele é muito baixo. Então, quando eu digo que um animal escuta infrassons, ele é capaz de escutar sons com uma frequência muito baixa, como é o caso, por exemplo, dos elefantes, que têm uma audição muito sensível. Já no caso dos ultrassons, que são sons com uma frequência muito superior, que aí a gente tem frequências muito rápidas, como é o caso da comunicação por sonar, ou por ecolocalização, que é o caso da comunicação dos golfinhos e dos morcegos, né? A gente tem ali no meio, que é uma audição bem superior à nossa, que é a audição dos cães e gatos, né? Eles têm a capacidade de escutar muito mais acolhida, muito mais melhorada do que a nossa. Então vamos lá. Vamos entender o caminho do som, né? Nós temos 3 orelhas ou 3 ouvidos. A depender da fonte de pesquisa que vocês forem usar, vocês podem encontrar, por exemplo, ouvido externo ou orelha externa, certo? Então pode haver essa variação aí entre essas terminologias, ouvido e orelha, certo? Aí, como eu já falei para vocês, a anatomia do ouvido humano, ele tem do ouvido humano e do ouvido dos mamíferos, no caso. Vai ter 3 partes: ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. Ou orelha externa, orelha média, orelha interna. E cada uma vai ter a sua função dentro da transmissão do som. Vale lembrar que qual é a responsabilidade do nosso ouvido, da nossa orelha? Pegar as ondas sonoras, levar até o cérebro em forma de impulsos nervosos. Então, é transformar a energia sonora em energia elétrica, ok? Só para ficar claro. Aqui a gente tem, por exemplo, a comparação com o ouvido canino, que vai ter basicamente as mesmas estruturas, certo? Só que levando em consideração que os cães têm uma audição muito superior à nossa, que a gente tem os modelos anatômicos, né, que são basicamente os mesmos. Então a gente tem aqui na parte externa, essa parte aqui, né, que a gente chama de orelha, né, isso, ou ouvido externo, e a gente tem esse canal auditivo externo, que é aquele canal que a gente passa aquele cotonete, que a gente dá aquela arrepiadinha, né? E nesse canal, a orelha, ela serve exatamente para, como se fosse uma colhedora de sons, certo? A gente vai ver aqui daqui a pouco nos outros animais qual é a utilidade que essa orelha tem. Então essa parte externa, ela vai servir exatamente para captar o som que está fora e levar para dentro
das próximas partes da orelha, né? Então aqui nós temos alguns tipos de orelha, né? Aí a gente tem de cães, de ungulados, no caso dos veados, né? De seres humanos, dos cavalos, dos cachorros. E aí a gente tem que essa função, ela tem a orientação do som e da ressonância, né? Para que a gente escute, basta apenas uma orelha, mas para se localizar a fonte sonora é necessário o par. Então por isso que a gente tem duas orelhas, uma para escutar e outra para localizar o som. Por isso que a gente não nasce só com uma orelha. No caso dos répteis e dos anfíbios, dos peixes também, das aves, o ouvido geralmente é pouco desenvolvido. Geralmente nesses animais, outros sentidos são muito aguçados, como por exemplo o olfato, a visão, o tato, né? Não apresentam pavilhão auditivo com abertura externa, no caso a orelha, né? Eles não apresentam orelha. Já imaginou uma cobra com orelha, né? E os sons são transmitidos por vibração dos ossos do maxilar e do crânio. Então, como eles não têm a audição muito desenvolvida, como eu já falei para vocês, eles vão se valer de outros sentidos. Então, o som ele chega diretamente no osso do maxilar e essas vibrações elas são transmitidas para o ouvido interno. No caso, nós temos os anfíbios, que tem a membrana timpânica, que possui tamanho superior ao diâmetro do globo ocular nos machos, e nas fêmeas esse tamanho da membrana timpânica corresponde àquele do globo ocular. Então nós vemos que tanto nos anfíbios quanto nos répteis, quanto nos peixes, não existe a parte externa da orelha, né? Não existe o que nós chamamos de orelha em si. Então o que existe são outras partes, e como eu já falei para vocês, muitas vezes a audição, o som, é substituído por outros sentidos, vamos dizer assim. Então aqui no ouvido médio, nós temos que lá no externo, né, que é essa parte aqui da orelha, essa parte do meato acústico externo, né, do corredorzinho. Aí a gente tem, no ouvido médio, nós temos uma das partes mais importantes, que é assim, o som entra aqui pela nossa orelha, passa por esse canal, e ele vai vibrar numa membrana chamada membrana timpânica, ou tímpano. Tem até um instrumento, agora eu não sei se é de sopro ou de corda, não lembro, acho que é de percussão, que a gente chama de tímpano. Então o som ele vai entrar no nosso ouvido, ele vai fazer com que essa membrana timpânica vibre, e essas vibrações elas vão ser passadas para 3 ossos, que a gente chama de ossículos da orelha interna, que são o martelo, o estribo e a bigorna. E eles recebem esses nomes exatamente porque eles têm mais ou menos essa forma. Vocês identificarem aqui, por exemplo, ó, esse aqui seria o estribo. Estão vendo que ele lembra aquele estribo de você montar no cavalo? Né? Aqui nós teríamos o martelo, aliás, a bigorna, e aqui nós teríamos o martelo. Então, esses ossículos vibram e eles vão passar essas vibrações para um outro órgão chamado de trompa de Eustáquio. A trompa de Eustáquio, ela vai passar, consequentemente, esses sons para a orelha interna, que é constituída basicamente por um órgão responsável pelo equilíbrio do corpo, que a gente chama de cóclea ou caracol. E esse órgão ele tem muito a ver com uma doença, com um distúrbio chamado labirintite. Porque antigamente, antes de ser chamado de cóclea ou caracol, esse órgão era chamado de labirinto. Ele tem um formato de caracol, certo? Então, depois da cóclea ou caracol, esse som ele vai ser transmitido para o nervo auditivo, que vai levar esse som aí onde existe a conversão das energias, né? Até aqui eu tenho energia sonora. Essa energia sonora ela vai ser levada ao cérebro pelo nervo auditivo através da energia elétrica, através dos impulsos elétricos. Então, o que o nosso cérebro interpreta do ponto de vista sonoro são sons que são transformados em impulsos elétricos, certo?
que é que vocês precisam saber sobre a biofísica da audição? Que nós captamos sons através do ouvido, passam pela orelha externa, média e interna, e tem todos esses órgãozinhos, né, pelos quais o som passa. Esse som vai até o nervo auditivo, que é conduzido para o cérebro através de impulsos nervosos. Lá o nosso cérebro vai interpretar esses impulsos nervosos para que a gente possa entender o que se está falando, os sons que nós estamos ouvindo, ok? Gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida até aqui. Digam-me aí, por favor. Eu acho, só fazendo aqui uma observação, eu acho que Mateus, Eulália e Stephanie rogaram uma praga em mim. Porque eu voltei dessa viagem com uma crise de garganta tão grande, que eu acho que foi aquelas criaturas que rogaram uma Vixe, praga. deixa de ser assim, pelo amor de Deus. Eu acho. Menino, porque respeita a crise de garganta, viu? Mas tudo bem. Não tem nada não. Como eu sempre digo... Eu tava orando por você todo dia, rapaz. Eu tô sabendo, eu tô sentindo isso, oração demais. Aí, ó, você tá vendo quem foi que botou praga em você? Não foi nós não, viu? Mas eu citei Pois é. Mateus desde o início que tava fazendo bullying comigo. Mas tudo bem, não tem nada não. Um dia a tapioca vira, viu? Não se preocupe não. Um dia a tapioca vira. Um dia eu deixo de ser besta pra vocês, mas tudo bem, é assim mesmo. Vamos continuarmos. Então, já que vocês disseram, já que ninguém falou que tinha dúvida, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Pronto, agora nós vamos falar sobre a biofísica do sistema respiratório. Para que nós entendamos isso, a gente precisa entender que a principal função da respiração é obter oxigênio para o uso das células corporais e eliminar gás carbônico que as células produzem. Então vamos aqui fazer uma revisão rapidinha. Rapidez. A gente viu que a respiração ela pode ser de cunho celular, né? Quando nós temos aí a produção de energia que nós estudamos na parte de bioquímica, né? Ali ciclo de Krebs, respiração celular, cadeia respiratória e etc. E nós vimos que naquela respiração nós usamos como produto para queimar a glicose o oxigênio que nós obtemos da respiração atmosférica, né? Da respiração normal, vamos dizer assim, respiração que a gente faz com o nariz, por exemplo. Como combustível nós vamos utilizar o oxigênio e como produto nós vamos devolver o gás carbônico, porque é o que se produz na respiração celular, ok? Então a respiração através das vias aéreas, né, a respiração pulmonar, ela serve exatamente para isso, para que a gente pegue da atmosfera o oxigênio, leve para dentro das células, pegue o gás carbônico que está lá e devolva. Para que isso aconteça, é necessário que a gente entenda um conceitozinho que a gente já falou, que é o conceito de pressão, certo? Então, para que esse fenômeno ocorra, a gente vai trabalhar com as diferenças de pressão. Então, a pressão atmosférica, por exemplo, vocês acham que ela é maior ou menor do que a pressão pulmonar? Onde é que vocês acham que existe mais pressão? Aqui fora, na atmosfera, ou lá dentro no pulmão? Me digam aí. Vamos, pessoal. Vocês acham que a pressão atmosférica é menor ou maior? Eu acho que dentro é maior. Dentro é maior? Eu acho. Tá, uma das coisas, Stephanie, que nos faz, por exemplo, ficar de pé no planeta Terra é a pressão atmosférica. Não só a questão da gravidade, mas a pressão atmosférica. A atmosfera, ela exerce uma pressão sobre nós que,
Se o nosso corpo não fosse adaptado, inclusive com aquele órgão que eu falei para vocês agora, a cóclea ou caracol, que tem a ver com a pressão atmosférica, vou dar um exemplo para vocês. Se vocês vão para um lugar muito alto, o ouvido não começa a doer? Ou quando a gente viaja de avião, né, Matheus? Vai ali o quê? Para Buenos Aires, Stephanie, por exemplo, né? Vai pro Peru, que é um lugar muito alto. Como é que tu quer que nós não façamos hora com a tua cara? Olha os exemplos que tu dá. Tá vendo? Mas enfim, quando a gente está em locais muito altos, o nosso ouvido começa a doer. Por quê? Porque quanto mais alto o lugar, maior a pressão atmosférica. Então nós vamos imaginar que o nosso pulmão é esse balãozinho aqui, certo? Então quando o nosso pulmão enche, acontece isso aqui, ó. Ok? É por isso que o nosso pulmão enche. Porque o ar atmosférico entra, faz pressão aqui dentro do pulmão e ele infla. Para que o ar saia, eu preciso fazer alguma força, ó. O ar sai de maneira natural. Vou já voltar com o exemplo do balão, certo? Só para a gente entender aqui direitinho. Vamos lá. A respiração, ela abrange basicamente dois processos. A respiração celular, que eu já falei para vocês, que é aquele processo metabólico de obtenção de energia, né? E a respiração externa, que é uma sequência de eventos de troca gasosa, né? Onde eu estou ali constantemente trocando oxigênio por gás carbônico entre o ambiente externo e as células do corpo. O sistema respiratório não realiza todos os passos da respiração externa. Ele está envolvido somente na ventilação, né? Que é essa entrada e saída do ar dos pulmões, né, entre os pulmões e o sangue. Então, na verdade, quem realiza o transporte dessas moléculas é o sangue. O sistema respiratório ele vai realizar só a troca. Mas quem leva e traz essas moléculas é o sangue. E aqui a gente tem um pouco da anatomia, vamos dizer assim, do sistema respiratório. Nós vamos ter as vias aéreas superiores, que são nariz, faringe e laringe, né? Nós temos no nariz duas cavidades que a gente chama de fossas nasais, separadas por uma membrana que a gente chama de septo nasal, que vai separar as duas cavidades. E as vias aéreas inferiores nós temos traqueia, brônquios, bronquíolos e pulmões. Então, se eu perguntar para vocês, pessoal, onde é que acontecem as trocas gasosas nos pulmões? Vocês vão me responder nos alvéolos pulmonares. Nós vamos já falar sobre eles. Os alvéolos pulmonares são sacos, são pequenos sacos quase que microscópicos, super irrigados de sangue, que quando recebem o oxigênio, mandam para o sangue e o sangue devolve esse gás carbônico e eles transmitem para o restante do sistema respiratório. Então aqui os indivíduos em relação ao uso do O2, do oxigênio, se dividem em duas classes. Eles podem ser aeróbios, quando usam oxigênio, e anaeróbios, quando não usam o oxigênio. Certo? Seres pequenos, eles não necessitam de uma aparelhagem complexa para respirar. Eles fazem isso através de um processo chamado difusão, onde os gases, sejam eles o oxigênio ou outros gases que esses seres virem a respirar, vão se difundir, porque eles são seres muito simples, vão se difundir por todo o corpo. Apenas os animais considerados superiores, né, os invertebrados superiores, os vertebrados, é que eles vão precisar dessa aparelhagem mais complexa para poder respirar. E aí, essa galera que é mais complexa, como os mamíferos, como as aves, como é que eles respiram, afinal de contas, né? Então, houve evolutivamente o surgimento de um aparelho respiratório rápido e eficaz, então que age ali em consonância com o aparelho circulatório. Então não dá para a gente falar de respiração sem falar de circulação. Essa respiração se faz em dois hemiciclos: o ciclo da inspiração, o hemiciclo da inspiração, e o hemiciclo da expiração. Então inspiração é quando o ar entra e expiração é quando o ar sai. Ok? Então, inspira, expira. Ou cheira a flor,
apaga a vela. Cheira a flor, apaga a vela. Certo? Essa é uma técnica muito importante para vocês fazerem com quem estiver nervoso. Certo? Cheirar a flor e apagar a vela. Não esqueçam que a aula do tio também é cultura. Vamos lá. Como eu falei para vocês, os alvéolos pulmonares são estruturas que são muito pequenininhas. Eles chegam a ter até 4 nanômetros, né? Que é essa medidazinha que vocês estão vendo aí. Na inspiração, o volume torácico aumenta. Então, inspirei, ó. Né? E a pressão dentro da cavidade diminui. Logo, o ar atmosférico passa para dentro do pulmão, pois a pressão atmosférica torna-se maior. Vamos lá, pessoal, de novo ao exemplo do balão. O balãozinho está seco, né? Esse balãozinho aqui é o nosso pulmão, certo? Ele está bem sequinho. Onde é que nesse momento a pressão é maior quando o pulmão está seco? Dentro do pulmão ou fora do pulmão? Vamos lá. Onde é que tem maior pressão? Quando o pulmão está cheio de ar ou quando o pulmão está seco? Vamos lá? Cheio. Não. Estou falando da pressão dentro do pulmão, certo? Quando o pulmão está seco, a pressão é maior. Por quê? Essa pressão, o pulmão faz pressão para o ar sair. Então, a pressão dentro do pulmão diminui quando acontece isso, ó. Imagine a pressão, a gente já falou de pressão arterial, de pressão osmótica. Então, só para vocês entenderem que a pressão são duas forças brigando. Então, eu tenho a pressão pulmonar e a pressão atmosférica, certo? Então, a pressão pulmonar faz o ar sair e a pressão atmosférica faz o ar entrar. Então, é esse movimento entre essas duas pressões que faz com que o nosso pulmão encha e seque. Então, no momento em que o pulmão está cheio, ó, para eu encher esse balão, eu precisei fazer o quê? Vamos recapitular, que vem bem direitinho. Olhem o tamanho do balão. Pequenininho, não é? Então, quando eu coloco o ar, ele faz o quê? Aumenta de tamanho. Ele expande. Por que ele expande, Stephanie, por exemplo? Porque tem ar dentro. E por que tem ar dentro? Aí, no caso do balão, porque você colocou. No caso dos pulmões, por conta da respiração. Exatamente. Então, o que é que foi preciso eu fazer para que o pulmão enchesse de ar, para que o balão enchesse de ar? Eu precisei colocar ar com uma pressão maior do que a pressão que tem dentro do balão. Certo? Então, nesse caso, qual é a pressão maior que está acontecendo aqui no momento? É a pressão pulmonar ou é a pressão atmosférica? Me digam aí. Vamos? Nesse caso aqui, pessoal, para eu encher o pulmão, para eu encher o balão, a pressão maior que precisa existir é a pressão atmosférica. A partir do momento que o pulmão está cheio e ele seca, vejam que eu não preciso fazer nada, ó. Quem é que faz todo o trabalho? De secar o pulmão, de secar o balão. Fui eu que sequei o balão? Não. Quando o nosso pulmão está cheio, quando o nosso pulmão vai encher de ar, a pressão atmosférica ela é maior do que a pressão pulmonar. Quando o nosso pulmão vai secar, vai colocar o ar para fora, a pressão pulmonar é maior que a pressão atmosférica. Vou mostrar agora com outra cor de balão. Peraí. Gente, já pensou se eu estou enchendo esse balão e estoura na minha cara? Ia ser lindo. Pronto. Se tu pensar demais na coisa ruim, a coisa ruim acontece. Ainda mais que vocês sempre torcem contra mim, né? Minha pessoa. Já tem até gente rezando por minha alma. Mas não tem nada não. Gente ruim. Eu tô de boa aqui. Gente ruim não morre fácil, não. Então aqui é o nosso pulmãozinho seco. Certo? Para que o nosso pulmãozinho encha,
eu vou precisar de pressão atmosférica para colocar ar dentro do pulmão. Então aqui é o nosso pulmãozinho cheio de ar. Não sei se vai estar focando, porque esse balão não tem no Brasil, ele é vegano e só tem nos Estados Unidos, mas enfim. Tutupau? Como é, Ana Cleve? Tutupau? Tutupau? Tudo bom, meninas? Tudo bom? Não sei se vai estar focando, mas enfim, nosso pulmãozinho cheio, ele vai estar cheio de ar porque a pressão atmosférica é maior que a pressão pulmonar. A partir do momento que o meu pulmão está cheio e ele vai expulsar o ar, a pressão pulmonar se torna maior aqui dentro do que a pressão atmosférica. Vejam que para eu encher o balão eu precisei fazer força, eu precisei pressionar, não foi? Então aqui dentro o ar está sendo segurado por essa estrutura do balão. Vejam que eu não vou precisar fazer força nenhuma para expulsar o ar. Ó. Não precisei fazer força nenhuma. Por quê? Porque dentro do pulmão existe também uma pressão que joga esse ar para fora. Então nós respiramos, fazemos essa parte da ventilação, graças a, dentre outras coisas, essa diferença entre as pressões pulmonar e atmosférica. Cadê meu mouse? Entre essas diferentes pressões, atmosférica e pulmonar, ok? Pessoal, ficou claro para vocês essa parte das pressões, da diferença? Me digam aí, se vocês entenderam. Ficou. Mais alguém? Quando se prende a respiração, causa pressão no pulmão? David. Sim, Gabriele. Certo. David, o que é que acontece? Vamos lá. Deixa eu pegar outra cor de balão, porque eu trouxe vários balões para vocês hoje. Esse balão aqui também é vegano, não sei se vai estar focando, mas ele não tem no Brasil. Pronto. Enchi o pulmão de ar. Pronto, vamos supor que eu tenha enchido o meu pulmão de ar e tenha dado um mergulho. Certo? O que é que vai acontecer? O que é que está acontecendo aqui nesse momento, David, com o balão? Quem é que está segurando o ar aqui dentro? Não é o pulmão? Então, quando a gente prende a respiração e segura, o nosso pulmão, ele sustenta o ar sob essa pressão. Ó, estão vendo que eu estou tapando a boca do balão aqui? A partir do momento que eu liberar a pressão do balão, a partir do momento que eu não quiser mais que o ar fique dentro do pulmão, o que é que vai acontecer? Ó? O balão vai secar. Ele seca naturalmente. Então, uma vez que eu inspiro e prendo a respiração para mergulhar, por exemplo, ou para fazer alguma brincadeira de quem consegue ficar mais tempo sem ar, o nosso pulmão ele consegue segurar o nosso oxigênio, ok? Dentro da sua própria estrutura, tá certo? Respondi sua pergunta. Sim. Pronto. Então vamos lá. E aí a gente tem, genericamente, o que é que acontece nos processos de respiração, né? Ocorre a ventilação, entrada e saída do ar. Existe a troca gasosa, né, entre o O2 e o CO2 no sangue. O transporte dessas moléculas, né? Que o O2, vocês já sabem que vai lá para a respiração celular. Ocorre todo aquele processo bioquímico da respiração celular e no final eu vou ter o gás carbônico como produto final, que é um produto que é tóxico e que precisa ser, consequentemente, eliminado pelo nosso corpo. Existe a troca gasosa, como eu falei para vocês, para que haja a respiração celular, ok? Então aqui a gente tem algumas estruturas do sistema respiratório, como eu já falei para vocês, né? Nariz, vias respiratórias no caso, né? Faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e por final os alvéolos, ok? A gente ainda tem uma membrana que separa os pulmões dos músculos intercostais, por exemplo, que a gente chama de pleura. E essa pleura, ela tem um líquido
que muitas vezes, se essa pleura for perfurada, por exemplo, nós vamos ter um problema de invasão do líquido pleural no pulmão. E aí, lembra daquele, acho que alguém já ouviu falar aqui de água no pulmão, né? Tem a ver com essa perfuração desse líquido, que também vai ajudar na manutenção da pressão, dessas relações de pressão entre o pulmão e a atmosfera. Ok? Então a gente está vendo aqui as diferenças de pressão. Os pulmões normalmente são estirados para ocupar o tórax aumentado, né? Existe a força de coesão do fluxo intrapleural. Essa força de coesão significa dizer que esse líquido ele é muito coeso, ele é um pouco viscoso também. E ele vai ajudar os pulmões, como eu falei para vocês, a manterem essa pressão e a segurarem o ar dentro dos pulmões, certo? E aí o fluxo de ar para dentro e fora dos pulmões ocorre por causa das mudanças cíclicas, como eu falei para vocês, na pressão intraalveolar, que nós já falamos delas agora, que é as diferenças de pressão entre dentro do pulmão e fora do pulmão, dentro do pulmão e na atmosfera, certo? Então, na inspiração, o diafragma e os músculos intercostais, eles se expandem. Na expiração, eles voltam para o lugar, certo? Então, o diafragma, nós também não podemos deixar de falar, é o músculo que fica aqui em cima, entre as duas costelas, né? Fica aqui em cima, no que a gente chamaria de boca do estômago, por exemplo. Então, é o diafragma que controla essa entrada e essa saída de ar nos pulmões, certo? Tenho certeza que todo mundo aqui já teve soluço. Então, o soluço é quando existe uma contração muito rápida nesse diafragma, certo? Por um motivo ou outro. E o soluço varia de motivos, certo? E aí tem várias técnicas que a gente pode usar para soluço, desde o velho susto. Minha mãe usa apertar o dedo mindinho, a ponta do dedo mindinho para parar soluço. Mas enfim, vamos lá. Pessoal, alguma dúvida em relação ao que foi explicado sobre a questão da biofísica da respiração? Me digam aí, por favor. Tudo ok? Bora, pessoal. Tudo ok, Ju. Tudo ok, Ju? Mais alguém? Tudo ok, Ju? Vamos, Pedro Henrique. Você ia falar alguma coisa? Não? Eu não falei, não. Não. Eu falei, tá tudo bem. Ah, tá. Então tá. Então vocês... Vamos dar continuidade. Então, pessoal, agora a gente vai falar de biofísica da circulação. Aqui também nós vamos ter, a gente vai falar um pouco dessa questão da transformação energética, certo? A biofísica da circulação ela é um pouco mais complexa do que as outras, por isso que eu deixei um pouco mais de material complementar sobre ela, para que vocês possam estudar um pouco mais sobre ela. Não é nada difícil de vocês entenderem. Nós não vamos trabalhar nesse momento a questão da anatomia e fisiologia desse sistema, porque não é o alvo do nosso estudo. Essa questão de átrios e ventrículos, por onde é que o sangue entra, por onde é que o sangue sai, né? Então, o sistema circulatório, ele tem a função de fazer com que o sangue circule pelo nosso corpo. E aí nós já sabemos que o sangue, ele transporta várias substâncias, dentre elas o oxigênio e o gás carbônico, certo? Então, o que é que acontece? Nós vamos ter aí duas forças, duas energias, a energia elétrica e a energia mecânica. Lembrem-se que sempre que eu falar para vocês de energia mecânica, eu vou estar falando de energia que está vinculada a algum tipo de movimento, certo? Então, mecânica na física tem a ver com movimento, certo?
Seja um movimento de engolir um alimento, seja um movimento de bombear o sangue, seja um movimento de se locomover, tudo isso é parte mecânica. Tudo isso é parte da mecânica. Certo? Então é bom que vocês tenham em mente que dentro da biofísica da circulação nós vamos trabalhar esses dois pontos, certo? Da energia mecânica, da energia elétrica, e nós ainda temos uma terceira energia, que seria a energia eletromagnética. Nós vamos falar dela daqui a pouco. Ok? Como eu já falei para vocês, o sistema circulatório tem função de comunicador da matéria e energia entre os diversos compartimentos biológicos. Essa comunicação ela se dá através do tecido sanguíneo, como eu acabei de falar para vocês. Então, os componentes, só passando assim de uma maneira muito rápida, nós temos o coração. Professor, qual é o tamanho do meu coração? Fecha a mãozinha. Fechou a mãozinha? Pronto. Seu coração é do tamanho da sua mãozinha fechada. Ok? Certo? Os vasos sanguíneos, o sangue, o sistema de controle. É importante ressaltar para vocês que cada grupo de espécies tem um coração, eu não vou dizer com um formato diferente, mas com... Porque assim, a gente tem circulação simples, dupla, circulação aberta, fechada. Então, por exemplo, todos os mamíferos, se eu pegar um coração de um porco, de um cavalo, de um boi, de um ser humano, de uma baleia, eles vão ser todos iguais. Eles vão possuir as mesmas câmaras e o tipo de circulação vai ser o mesmo. Os répteis já vão ter uma circulação diferente, os anfíbios vão ter uma circulação diferente, os peixes vão ter uma circulação diferente, mas todas com o mesmo intuito, certo? De levar esse líquido, esse fluido, na verdade, que é o sangue, para todo o corpo. Então vamos lá. Nós temos no nosso coração umas células chamadas de marca-passo atriais, que disparam potenciais de ação. Então vamos lá que eu vou explicar para vocês o que são esses marca-passos. Eu sei que vocês já devem ter ouvido falar que seu Zé da Bodega, Dona Maria, né, seu Joaquim, precisou passar por uma cirurgia para colocar um marca-passo no coração. Não já ouviram falar? Então, essas células, elas ficam entre os átrios e os ventrículos, certo? E eu acho que eu já expliquei para vocês que o tecido muscular, as nossas células musculares, elas possuem muitas mitocôndrias. E elas possuem muitas mitocôndrias por quê? A mitocôndria é a organela celular que produz energia. Então nós vamos precisar produzir essa energia mais especificamente nos músculos. Por quê? Porque nossos músculos, eles são de muita importância para a gente. Nós temos músculos no corpo inteiro, esses músculos servem para a nossa locomoção, para a nossa sustentação. Então, a todo momento, os músculos estão consumindo um potencial de energia maior do que outros grupos de tecidos, por exemplo. Com o coração, não é diferente, já que o coração é um músculo, né? Formado pelo músculo, tecido muscular estriado cardíaco, certo? Então, essas células, elas possuem muitas mitocôndrias, que vão produzir muitos ATPs, vamos voltar lá para a bioquímica, e essas células elas vão juntar esses ATPs, e esses ATPs eles vão gerar uma coisa chamada eletricidade. Então, pessoal, passa a eletricidade pelo nosso corpo. Nós somos seres que temos polaridade, certo? Então, essas células, elas vão começar a se encher de eletricidade, vão começar a se encher, vão começar a se excitar e elas vão despolarizar. Professor, o que é a despolarização dessas células? As células estão cheias de eletricidade e aí elas ficam tão excitadas que elas precisam disparar essa eletricidade. Quando elas disparam essa eletricidade, nós conhecemos esse disparo de eletricidade como batimento cardíaco. Tum, 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 tum. Que aí nós temos dois tipos, né? A sístole e a diástole. Então vamos recapitular. As células do marca-passo, elas são cheias de mitocôndrias e elas se excitam muito fácil com eletricidade. Quando elas se enchem de eletricidade, elas precisam jogar essa eletricidade fora.
Então essa eletricidade das células, ela é convertida em energia mecânica, certo? Lembrem-se, toda vez que eu falar de movimento, eu estou falando de energia mecânica. Toda vez que eu falar de energia mecânica, eu estou falando de movimento, certo? Então essas células, elas se enchem de eletricidade, despolarizam, né? Elas descarregam essa eletricidade em forma de quê? De um choque? Não. Elas descarregam essa eletricidade, elas são despolarizadas através de um batimento cardíaco, certo? Professor, mas por que que Dona Maria e seu João ou seu Zé da Bodega precisaram colocar um marca-passo? Porque esse conjunto de células é o que determina, como eu já falei para vocês, os batimentos cardíacos, certo? Então, se essas células despolarizam demais, tum, 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 ou despolarizam de menos, tum, 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 eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar corrigir esses disparos, essa despolarização dessas células. Então, para isso, o ser humano inventou um marca-passo, como é que eu chamo? Marca-passo sintético, vamos dizer assim, industrial, que vai substituir essas células, esses conjuntos de células, né, ou esses chama nódulo ou nódo sinoatrial, certo? Então, o marca-passo vai substituir exatamente esse conjunto de células que trabalha para controlar, digamos assim, esses batimentos cardíacos, ok? Então, vamos lá. A despolarização do potencial de ação é seguida da contração muscular, como eu falei para vocês. A célula se polariza, ela se enche de energia elétrica e em seguida ela despolariza, ela descarrega essa energia elétrica. Ela descarrega em forma de quê? De energia mecânica, que gera a contração muscular do coração, que gera os batimentos cardíacos. Então o sangue é ejetado no sistema de vasos, que aí nós temos as artérias que estão em vermelho e as veias que estão em azul. E o ciclo se repete espontaneamente, certo? Pessoal, vocês entenderam essa parte que eu expliquei da questão da despolarização, que as células ficam cheias de energia elétrica? Me digam aí. Vamos, galerinha. Bora. Tem gente aí? Pessoas. Bom, então já que ninguém fala, vamos lá. Então, pessoal, como eu falei para vocês, o nosso coração ele gera também ao redor de si, por produzir eletricidade, gera um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético ele pode ser medido através de um exame chamado eletrocardiograma, certo? Que inclusive lá no Canvas tem um vídeo que eu deixei para vocês sobre eletrocardiograma em equinos, como fazer um eletrocardiograma em equinos, certo? Nós não vamos trabalhar com a elaboração nem a interpretação de eletrocardiogramas, por quê? Porque mais na frente vocês vão ver essa disciplina, certo? A gente vai falar alguma coisa aqui na biofísica, mas é mais para servir como base para vocês, tá certo? Então aqui eu tenho o que seria a interpretação de um eletrocardiograma. Dentro de um eletrocardiograma eu tenho alguns eventos. Então eu tenho as ondas P, o complexo QRS, o segmento ST e a onda T, e a onda U, que cada um tem a sua representação aqui no exame de eletrocardiograma, certo? Como eu falei para vocês, nós não vamos trabalhar com a interpretação desses exames, porque vocês vão estudar isso ao longo do curso. O que é que eu quero que vocês entendam? Que o eletrocardiograma ele serve não só para medir a questão de batimentos cardíacos, mas de funcionamento elétrico e eletromagnético do coração. Então é um exame que, se somado a outros exames, pode ajudar em diagnósticos de diversas doenças, sejam em humanos, sejam em outros animais, tá certo?
Então, a gente vai fazer aqui uma rápida descrição sumária do sistema circulatório, né? A circulação sanguínea é o sistema fechado, ele acontece dentro do corpo. Por quê? Porque tem alguns animais, alguns seres vivos no caso, em que a circulação acontece fora do corpo, por exemplo, né? É um regime estacionário. O que é que quer dizer esse regime estacionário? Que o sangue ele fica parado dentro das veias. Quando é que esse regime estacionário é parado, é quebrado, por exemplo? Quando eu sofro um corte e aí eu tenho uma hemorragia, o sangue vai sair das minhas veias. Se o sangue sai das minhas veias, esse regime estacionário ele acaba por deixar de existir até que a hemorragia seja, digamos assim, cessada, certo? Então a gente tem a grande circulação que acontece entre o lado esquerdo do coração e todo o corpo, e nós temos a pequena circulação que é o lado direito do coração com os pulmões. Então o lado esquerdo do nosso coração, que geralmente é maior, ele trabalha com todo o corpo. O lado direito, que geralmente é menor, ele vai trabalhar ali apenas com os pulmões. Ok? E aí, eu já falei do regime estacionário para vocês, né? Que é o regime que o sangue fica parado ali apenas nas veias. Ele não vai para nenhum outro lugar. E a energia cinética, ou a energia mecânica, acelera o sangue, dilata as artérias. E a energia potencial, que é aquela que pode vir a existir, se armazena nas artérias. Então, pessoal, em suma, esse conteúdo é isso. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida ou pergunta. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida ou pergunta sobre esse conteúdo aqui, sobre a questão da biofísica do sistema circulatório. Me digam aí. Bora, pessoal. Nada? Professor, em relação ao conteúdo, eu tô de boa. Eu tô conseguindo entender aqui tudo que você explicou. Sobre a prova que eu tô curioso. A prova? Sobre a prova? Tipo assim, essa semana só vai ser prova. Não, Como é que é? 24 horas? Isso, 24 horas cada prova. Eu até mandei o cronograma para a Eulália.